Olá para você que ficou conosco aqui na internet. A gente vai entrevistar agora ao vivo, na web, o professor Nestor Távora, que vai dar algumas dicas para quem quer fazer concurso, para quem está estudando para concurso. Porque, como a gente já falou ao vivo no Jornal Hoje, o governo cancelou a autorização para novos concursos, mas aqueles concursos que já estavam marcados, eles vão continuar, eles serão feitos. E os governos estaduais também vão continuar com aqueles concursos que estavam programados. Portanto, você que está estudando, continue estudando, né, professor? Com certeza. A preparação, ela exige rotina, ela exige intensidade e sempre uma preparação a médio prazo. Então, o concursando que perde o ritmo, provavelmente ele está ficando para trás em relação àqueles que realmente estão competindo com ele. Então, vamos para as perguntas. Você pode mandar também a sua dúvida pela internet. Vamos lá? Vamos ver quem é que está mandando para a gente. É o Marcelo Muilaerte. Ele pergunta se ainda é permitido publicar edital de concursos com apenas vagas em cadastro de reserva. É uma excelente pergunta, porque nós tínhamos a estratégia de algumas entidades que publicavam editais apenas com a indicação das vagas, ou melhor, sem indicação das vagas, e o candidato ele fazia na expectativa de entrar no cadastro de reserva sem sequer ter esperança de que em algum momento ele iria ser chamado. O que se pretende é que isso acabe, ainda não acabou, mas hoje pelo menos já temos um avanço. A partir do momento que o edital é publicado com um número de vagas pré-estabelecida, os candidatos que estão no número de vagas, eles terão direito de ser chamados num determinado momento, dentro do prazo de validade do edital. Iniciante das Mocas. Eu passei no primeiro concurso público dentro do número de vagas da Agência Espacial Brasileira, mas nenhum candidato foi chamado desde a homologação do concurso em abril deste ano. O prazo vence em abril de 2016. Existe direito garantido de ser nomeado antes da renovação? Pois é. Antes da renovação, não. Perceba que o próprio edital deve prever a possibilidade do prazo ser dilatado, ter uma prorrogação. Então, enquanto a administração ou o próprio ente que promove esse concurso, enquanto ele está dentro do prazo pré-orquestrado no edital, não há esse direito líquido e certo a uma antecipação. O que a jurisprudência nos diz é que dentro do prazo, naturalmente, o órgão ou a entidade promotora do concurso público precisa chamar o candidato. E aí eles podem, obviamente, exercer o prazo na sua integralidade. Ana Gabriela, ela diz que a família acredita que o concurso público é a única alternativa para se viver bem hoje em dia. Só que ela não pensa assim, professora. Ela quer explorar outras áreas, ir em busca dos sonhos dela. O que ela faz para eles poderem entender isso? É uma excelente pergunta, porque a questão do diálogo familiar, até da própria compreensão de quem está se preparando para concurso, digamos, não é a mais amigável. O concursando, ele já é uma pessoa incompreendida, porque ele apenas estuda, entre aspas, o que muitas vezes a família não entende isso como um trabalho, como uma dedicação individual. E as pessoas que simplesmente não querem fazer concurso, às vezes não são compreendidas porque o concurso traz estabilidade, possibilidade de uma projeção na carreira e bons salários. O que efetivamente acredito deve ser a premissa do diálogo é aquilo que nos faz realmente satisfeitos na pretensão da empregabilidade. Seja na esfera pública ou na esfera da iniciativa privada, a satisfação ela deve vir em primeiro plano, porque sem isso, até a própria dedicação, a estratégia para conseguir os seus objetivos, ela fica comprometida. E a iniciativa privada, é bom destacar, ela também nos traz excelentes oportunidades. Mas se ela não quer, né, professor? Para que ela vai... Pois é, insistir no que não quer, acho que é perda de tempo. O Júnior F. Santos gostaria de saber como montar um plano de estudo para concurso. Maravilha, essa é uma pergunta muito comum. Porque, Verusca, perceba, o candidato, quando ele analisa o edital, e muitos não analisam o edital adequadamente, eles não conseguem dimensionar o tempo de estudo para conseguir esgotar o edital. Então, eu costumo fazer analogia com aqueles que fazem exercício físico. Você tem um cronograma na sua academia, você tem os dias de atividade física, você correlaciona os dias de atividade física com alimentação. O concurso público é similar, eu preciso pré-definir as disciplinas que eu vou estudar por periodicidade, para não ser levado à exaustão. Eu, particularmente, quando estudava, eu escolhia 2 disciplinas por período. De 15 a 30 dias, eu estudava 2 disciplinas. Acabou o período pré-estabelecido, eu migrava para 2 disciplinas diferentes e assim eu conseguia criar um ciclo que variava de 2 a 3 meses para poder cumprir a rotatividade de disciplinas e ir avançando no edital. E eu parava quando eu acabava o edital.
E aí, paralelamente, o que eu fazia em segundo plano? Já na segunda leitura, fichamentos. O fichamento, ele acaba facilitando a assimilação da matéria e, em algum momento, ele vai funcionar como um otimizador de tempo, porque a partir do momento que o aluno já está mais engajado no estudo, ele vai ler pelos fichamentos e, com isso, ele consegue otimizar o tempo. A Tainara Cavalcante pergunta, tem como eu me inscrever em algum concurso ainda esse ano? Sem dúvida. Ainda os editais ainda estão sendo abertos. Se espera ainda para 2015 a abertura do edital para o INSS. Alguns concursos estaduais também estão aí com edital que estão sendo publicados. Um exemplo é a Magistratura do Rio Grande do Sul, que acabou de abrir edital. E agora, o grande cenário federal, a grande expectativa realmente está no INSS. Está todo mundo esperando se realmente esse edital vai ser publicado agora nos próximos dias. A Ana Gabriela, a gente já leu essa pergunta da Ana Gabriela, que a família dela deposita todos os sonhos, né, no concurso público e ela não quer fazer concurso público. A gente tem outra pergunta? Ou eu vou improvisando aqui com uma pergunta minha? Não, tem a Regina Santos. Qual a idade máxima para participar de um concurso público? Eu tenho 50 anos e em 2016 eu quero tentar um concurso. Pois é, depende muito da carreira. Existem algumas carreiras que elas pré-estabelecem um patamar máximo de idade, como acontece, por exemplo, com a Polícia Militar. Agora, a regra geral é que não se estabeleça. Com 50 anos, naturalmente, pelo menos na área magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, ela terá total condição realmente de disputar uma vaga. Aí a aposentadoria Aposentadoria, exatamente, dentro dos patamares estatutários daquela carreira. A Rosane Guimarães gostaria de saber sobre o concurso da Caixa Econômica Federal 2014, que hoje ainda tem polo zerado. O que nós, aprovados, podemos fazer diante dessa situação? Pois é uma situação delicada, porque a Caixa Econômica, é importante que se diga, ela não vai ser afetada por essa limitação do governo federal. A Caixa Econômica tem dotação orçamentária própria. Agora, aqueles que já participaram de concursos anteriores e que estão com a situação jurídica indeterminada ou estão na expectativa de um novo edital, aí se precisaria identificar exatamente a situação dela para que exista uma solução jurídica para o caso específico. Agora, a minha expectativa, assim como as demais empresas públicas que têm dotação orçamentária própria, é que eles continuem contratando, porque a demanda existe. A gente não pode ver o concurso público apenas como um ônus para a administração. A população brasileira está aumentando, a demanda pelos serviços públicos ela continua. O brasileiro tem que lembrar que ele paga por isso, por meio dos impostos, e nós não podemos aceitar uma prestação de serviço público de baixa qualidade simplesmente por um contingenciamento do governo federal. Thaís Tanner, é isso, né? O concurso dos Correios poderá acontecer? Poderá sim, pelo menos o que os analistas falam e nos noticiam é que o Correio também tem dotação orçamentária própria. São as autarquias, exatamente, né? Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, mas principalmente as empresas públicas e as sociedades de economia mista que estariam aí com essa margem de dotação orçamentária para poder continuar contratando. E aí, só para eles poderem entender, cada um tem o seu orçamento, não depende da União, né? Exato. E aí eles podem fazer poderiam ter essa autonomia para poder contratar em virtude da demanda. E a gente também não pode esquecer de um outro item, Verusca. O quê? Existem concursos públicos que geram receita para o Estado. Os auditores fiscais, os analistas da Receita. Isso envolve, na verdade, um aumento de arrecadação. E o INSS também, exatamente, né? O INSS precisa prestar o serviço, até porque as pessoas continuam aposentando, precisando de benefícios, e a máquina pública não pode parar. Então, o governo não vai, assim, simplesmente tomar uma medida radical e não contratar em absoluto. As contratações, a seu tempo e da maneira que o governo conseguir alocar, elas vão continuar acontecendo. Leandro Oliveira, os concursos militares que são realizados anualmente sofrem risco de cancelamento em 2016? Pois é, se falou muito pouco com relação à realidade dos militares. O governo hoje mantém uma boa vizinhança com a realidade militar. Eu nem me reporto à realidade das polícias militares. Eu estou me reportando agora à realidade das Forças Armadas. E me parece que essa continuidade dos concursos públicos na esfera militar, seja ela estadual ou federal, ela vai permanecer. Até porque eles precisam renovar, né? Quem está ali no topo tem que se aposentar, tem lei para isso. Exato, né? E Verusca, é importante dizer o seguinte, os concursos que vinham sendo realizados,
eles não caracterizavam um aumento dos quadros, eles caracterizavam a reposição das vagas de funcionários públicos que se aposentaram, que foram exonerados, que se afastaram da carreira por algum motivo. A vaga está lá, a dotação orçamentária existe e é natural que a gente precisa que a vaga seja provida para que a população ela seja atendida. O Wallace de Moraes, existe algum cursinho preparatório popular? Pois é, se a questão de popular significaria gratuita, hoje a internet é um grande cenário de um manancial de informações enorme, inclusive com conteúdo gratuito. A única preocupação nesse caso seria a questão da atualização do conteúdo. O concursando, ele vive de informações e informações que demandam atualização mensal e periódica. Então, essa é a preocupação. Agora, a internet viabilizou uma popularização do ensino, isso é uma verdade, com cursinhos com um preço naturalmente muito mais barato e competitivo, inclusive com alguns deles que oferecem material gratuito de acesso para os alunos. Alexandre Olímpio da Rocha, qual o prazo máximo para ser chamado após passar em um concurso? Pois é, a realidade, eu vou trabalhar com a regra. Normalmente os concursos, depois de todas as etapas do certame cumpridas, ele vai valer por um ano, prorrogável por mais um ano. É o que normalmente tem acontecido, a não ser que exista uma previsão editalícia diferente. Então aí nós seguiremos a realidade do edital. Essa regra, ela está pré-concebida no próprio edital. Quem presta o concurso sabe que as regras do jogo estão pré-estabelecidas, inclusive com relação a prazo de validade. A Thaís Tanner já perguntou, mas ela está fazendo uma nova pergunta, uma pergunta diferente. Ela diz que faz fisioterapia e queria trabalhar na área dela, mas é muito difícil ver concursos nessas áreas. O que fazer? Ela gostaria de tentar para a Marinha. Como faz? Então, pois é. Como juntar fisioterapia e Marinha, né? Pois é, porque na verdade é o seguinte, Thaís. Nós temos aí um grande número de concursos públicos que vão exigir um grau de escolaridade, mas sem delinear uma carreira específica. Então, você tem concursos, por exemplo, que contratam para fisioterapeutas. As prefeituras costumam fazer isso, os estados também. Mas você poderia pensar em ampliar um pouco o seu leque de alternativa na expectativa de construir, me parece, uma estratégia que lhe permita disputar um pouco mais de vagas. Então, você pode prestar um concurso para nível superior, por exemplo, na Marinha. Você poderia prestar um concurso para a Polícia Federal, prestar um concurso para alguma autarquia pública, para o INSS. Eu sei que num primeiro momento pode parecer frustrante, mas eu não vou trabalhar especificamente na minha área. Mas muitos concursos eles podem funcionar como um trampolim. É uma carreira com estabilidade inicial para que você tenha agora mais tranquilidade para se preparar para a sua área e até mesmo aguardar aquela vaga a partir do momento que a carreira não tem assim uma vaga tão presente como outras. Professor, que dica você dá para quem quer fazer um concurso? O que estudar primeiro, o que fazer primeiro? Tem alguma dica para passar? Maravilha. Assim, Verusca, eu acredito o seguinte, acho que primeiro o candidato deve escolher o que ele vai fazer. Não só na definição de uma carreira específica, ou pelo menos de um grupo de carreiras que tem algum tipo de afinidade para que ele possa disputar um maior número de vagas. Além disso, conhecer os editais que ele pretende enfrentar. O brasileiro tem o hábito de não ler o edital, a gente não lê manual de instrução dos eletrodomésticos que a gente compra, não é um hábito nosso, mas isso é um diferencial. Assim como você queima um eletrodoméstico quando você usa inadequadamente, você pode perder uma grande chance num concurso público por não ter estudado corretamente o edital, destacando os pontos essenciais para o edital que você vai se submeter. Mas, acima de tudo, rotina de estudo. Estudar é como trabalhar. Ou eu tenho rotina, ou eu crio critérios que me permitam assimilar aquela rotina para que eu atinja o meu objetivo, ou você se perde no dia a dia, ou vai pensar que é um objetivo que é inalcançável. Muitas vezes por falta de estratégia e de disciplina, e não por força do próprio tamanho do objetivo, que naturalmente é um objetivo atingível. O tamanho do sonho aí, ele está diretamente ligado a quanto você vai se dedicar para atingi-lo. A gente conversou com o professor Nestor Távora. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada a você também que participou, mandando suas dúvidas, suas perguntas. Muito obrigada. Na próxima segunda-feira tem um outro tema para a Sala de Emprego. Até segunda-feira que vem. Tchau.